alunos e alunas do primeiro ano. Agora, nessa segunda etapa do terceiro trimestre, vamos falar de status social. Status sociais, papéis sociais e estruturas sociais. Um tema muito importante para fechar toda a ideia que se começa com os fatos sociais de Durkheim, dando uma pincelada na abordagem sobre fatos sociais de Max Weber, a mobilidade social, o processo de socialização, e agora vamos entender como sociologia vê a ideia de status sociais e papéis sociais. Como que pode se perceber em relação à estrutura da sociedade a importância do status e do papel do indivíduo em sociedade. Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Status sociais e papéis sociais. Percebam que vocês, no primeiro ano do ensino médio, em sociologia, vocês estão concluindo uma visão sociológica da sociedade, o que amplia muito a visão de mundo de vocês em relação à atuação social de vocês como integrante de uma complexa sociedade capitalista e como a sociologia vai dando base, né, para ampliar a visão e as ações sociais de vocês. Lembram-se que nós começamos a falar da indústria, da Revolução Industrial, da Revolução Burguesa na França, que foi estabelecendo uma nova relação mundial entre mundo capitalista e as novas demandas de mercado e as novas situações sociais, com a queda da monarquia que foi ficando para trás, a implantação dos governos democráticos e o estabelecimento da sociedade capitalista, onde entra a ciência da sociologia, com qual teórico? Consegue lembrar de algum? Nós falamos em 3 clássicos de sociologia, não é mesmo? Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber. Vai guardando esses nomes e vá criando aí a sua visão, né, sobre esses teóricos, ampliando o seu repertório, né, de conhecimentos. O Emile Durkheim foi o indivíduo que sistematizou a sociedade e ele é o principal teórico que nós estudamos no primeiro ano do ensino médio. Justamente porque ele estabeleceu, através de seus conceitos e de sua teoria, a sistematização do processo de socialização, que nós podemos lembrar bem agora no primeiro ano, né, sobre as instituições socializadoras, né, como a família, a escola, o trabalho, não é mesmo? E o Durkheim ainda fragmenta mais, né, ele faz mais recortes na sociedade para compreendê-la, sobre os fatos sociais, que são coercitivos, muitas vezes, são exteriores aos indivíduos e são genéricos, né? Essa é toda a sistematização do Emile Durkheim. Pois agora, terminando o primeiro ano, nós vemos sociologia, sim, é uma ciência muito importante para compreender a sociedade e para o seu desenvolvimento acadêmico através da visão sociológica da sociedade, conscientizando o indivíduo em suas ações sociais, como para ações sociais com base no estudo científico de sociologia. Percebemos que é uma ciência que foi necessária a partir da complexidade do mundo capitalista e que o Emile Durkheim foi o primeiro sociólogo que nos faz entender processo de socialização, a base em fatos sociais, que aumenta muito a visão de vocês, né? Imagine lá numa redação sobre evasão escolar, né? Um fato social, não é mesmo? Considerado uma anomia social pela discrepância, pela desigualdade social, e durante os 3 anos do ensino médio em sociologia vocês estarão ampliando essas percepções. Status sociais, papéis sociais, e a próxima aula que nós falaremos de controle
meios de controle sociais, fecha a ideia de, no primeiro ano, percebermos a sociedade como sistema através desses conceitos dos teóricos, em especial o Emile Durkheim, pincelado aí também com Karl Marx e Max Weber. A habilidade, portanto, nessa aula que se espera é perceber a importância do processo de inserção social na formação do indivíduo, desde as instituições sociais como família e escola, socializando o indivíduo que se torna capaz, através desse processo de socialização, e em especial na escola, em especial na disciplina de sociologia, desnaturalizar os processos sociais para que ele tenha um olhar mais crítico e refinado. Desnaturalizar o que é socialmente construído como uma espécie de determinismo. Muitas situações e muitos processos e procedimentos já estão determinados na sociedade como uma espécie de determinismo construído historicamente. E nós desnaturalizamos todos esses processos para poder lançar um olhar mais significativo sobre todo esse processo, aumentando muito a habilidade de interação social de vocês. Lembre-se, querido aluno, querida aluna, em colocar um certo foco em sua formação em todas as disciplinas, né? É muito importante isso. A sociedade moderna exige muito isso de nós, especialmente de vocês mais jovens: conhecimento, interação de qualidade, riqueza de ideias e visão de mundo. Portanto, a sociologia e a filosofia dão argumentos muito importantes, muito interessantes para suas redações e para suas interações sociais. Coloquei aqui redações para processos seletivos como o Enem, não é mesmo? E processos seletivos para o mercado de trabalho. Mas todas as interações humanas são muito enriquecidas pelo conhecimento que você pode estar adquirindo se você tiver essa compreensão. Vamos adiante. Vamos aos status sociais ou status social. Está ligado às diferentes funções e posições sociais que o indivíduo pode exercer ou ocupar na sociedade na qual ele está inserido. Portanto, não importa qual é o seu papel ou qual é a sua posição social, ela lhe confere um determinado status social. Por exemplo, o aluno tem um status de aluno. Você percebe aqui nessa imagem a condição de estar com mochila, de estar em uma biblioteca, estar com um livro em mãos. Já se percebe toda a ritualística ali de um status social que esse aluno tem. Curioso também pensar que nem todos os jovens e crianças têm esse status, por não ter simplesmente acesso à educação. Um aluno que tem acesso à educação, ele passa a estar vivendo, neste momento, um determinado status, que será mudado através do tempo. Nesse momento, o status social de aluno. Uma mãe tem também perante a sociedade um status social. Ela é percebida pela sociedade. E isso Durkheim percebeu como sistema que os indivíduos assumem status sociais que já estão, muitos deles, pré-definidos na sociedade. Então uma moça, uma jovem, que conforme a sua maturidade vai acontecendo, ela tem um interesse em constituir uma condição de ser mãe, uma condição de família, de se casar e tal. Essas construções na vida dessa pessoa vão lhe dando novos status sociais. Um grupo de ciclistas, pessoas que gostam de esporte, vejam só que interessante, né? São novos status sociais que vão sendo adquiridos nas experiências no dia a dia da sociedade. Como, por exemplo, alguém que começa a ser aí torcedor de um determinado time de futebol, passa a participar de determinados grupos sociais
e esses grupos têm afins a alguns comportamentos, alguns ideários, algumas visões de mundo alinhadas com os interesses, costumes e práticas desse grupo, e que conferem também um determinado status social, como um torcedor. Temos aí, imagine aí a figura de um político. Esse indivíduo aqui representa aquele político sorridente, paz e amor, né? Eu sou o cara da política, que vou estar ajudando vocês a defender os seus direitos, né? Aquela fala política e tal. O indivíduo tem o quê? Um status social de político. A religião, olha que interessante, né? A religião também, a religiosidade também confere ao indivíduo um status social. Muitas vezes esse status social ele pode ser positivo no sentido de ser bem integrado, mas ele pode ser também conflitante de algumas anomias sociais, como diz Durkheim, em relação ao preconceito, xenofobia, a questão da diferença de culturas, da diversidade cultural. Nós vamos estar trabalhando isso no próximo ano. Se esses elementos são bem trabalhados, essa interação social por dois status sociais diferentes não precisam ser necessariamente divergentes, né? Muito interessante isso. A profissão também gera um determinado status social. Beleza, aluno? Então, numa questão do Enem, na questão de uma redação do Enem, você já pode inserir num tema, por exemplo, sobre o mercado de trabalho, a questão do status social. Olha aí que interessante, né? Como vai ampliando a sua visão de mundo. Muito bacana. Eu coloquei aqui o exemplo do aluno como um status social, não poderia deixar de colocar o exemplo da professora como um status social também, né? Que um dia foi uma aluna que possivelmente chegou a ser uma mãe. É possível que ela torça para um time de futebol, é possível que ela tenha uma religião, e ela tem um status social de professora. Olha aí que interessante essa visão sobre os status sociais. Status social está sempre em desenvolvimento. Não se esqueça que ele é dinâmico, ou seja, essa mesma criancinha aqui, que amanhã será um menino de 5 ou 6 anos, já estará no ensino, na escola, já participando do ensino infantil, né? Do básico. E depois ele passa para o fundamental, ensino médio, vestibular, faculdade, mercado de trabalho, já é um senhor, um profissional, talvez pai, né, já há alguns anos, uma pessoa idosa com seus netos, e todo um caminho percorrido dentro de variados estados sociais e papéis sociais. Portanto, são multifacetados. Esse rapaz aqui, ele pode ser um mecânico de veículos, ele pode ser um pai, um torcedor de um determinado time de futebol, ele também pode ser um motorista, né? Que em determinado momento ele está cumprindo com o status social de motorista, né? Uma série de faces do status social acontecendo em nós. Então é importante perceber que, para o sociólogo, ele percebe que o status social ele faz parte da estrutura da sociedade, pois cada indivíduo desse, em cada época de sua vida, tendo um determinado status social, ele faz parte e contribui ou não para a estrutura e o funcionamento de toda a sociedade. O status social traz também, pessoal, isso aqui é muito importante, preste atenção aí, aluno, uma ideia de hierarquia, nós sabemos disso. Portanto, uma pessoa que tem um status social de líder em uma empresa,
e que a outra pessoa tem um status social de colaborador e ainda uma terceira pessoa tem um status social de aprendiz em uma empresa, é uma questão hierárquica, não é mesmo? O próprio status social da política, que um indivíduo é vereador, o outro é prefeito, governador e presidente, são hierarquias. O status social econômico, que também coloca condições de hierarquia, pois quem tem um poder econômico mais alto tem um status social hierarquicamente mais elevado. Compreendeu isso, aluno? Isso é muito importante para a sua percepção do conceito de status social, para nós estarmos fechando esses aspectos agora no terceiro bimestre do primeiro ano do ensino médio. Então essa ideia hierárquica, né, de degraus, de níveis de status social, ele promove a percepção de um estereótipo. Ou seja, o estereótipo é mais ou menos aquela ideia do tipo ideal que, preste atenção aí, sempre aquele toque sobre os clássicos e sobre os sociólogos mais conhecidos. O Max Weber, ele fala do tipo ideal da sociedade, através da motivação do indivíduo que gera o fato social. É uma outra percepção, pois o fato social, para o Max Weber, ele é intrínseco, interno. Para o Emile Durkheim, você lembra que ele é externo, coercitivo e generalizado, já está pronto lá fora? Pois bem, a percepção do estereótipo é a percepção de qual seria o modelo ideal para mim. Eu queria ser um profissional numa empresa, o que eu quero ser é um profissional liberal, eu quero ser um esportista, quero ser um artista, quero ser um jornalista, quero ser um artesão, o quê? Que estereótipo eu me espelho? Para nós pensarmos numa sociedade, e você provavelmente lembra disso bem fresquinho, que é uma aula recente, numa sociedade mecânica. Muitas vezes o estereótipo numa sociedade mecânica, por exemplo, uma sociedade indígena, o estereótipo era o guerreiro. Um menino olhava para o guerreiro, ele pensava, gostaria e quero ser um guerreiro, um grande guerreiro em minha nação indígena. Hoje nós temos outros estereótipos. A pessoa pode olhar para a sociedade e pensar, eu quero trabalhar numa grande empresa, eu quero ter um negócio de uma pizzaria, uma verduraria, um sacolão, uma empresa de produtos naturais, né? Quero ser um profissional liberal em TI, tecnologia da informação. São estereótipos que nós lançamos um olhar em cima e começamos a nos inspirar qual é o nosso caminho em nossa mobilidade social. Mas tem uma coisa muito importante, tá? Esse estereótipo, que é uma importante forma de estabelecer metas para o nosso desenvolvimento, como também, preste atenção, o estereótipo é uma forma de manipulação do nosso modelo mental dos indivíduos, ou seja, do modelo mental dos indivíduos, manipulação do modelo mental dos indivíduos com fins de consumo. Portanto, aluno e aluna, nós estudamos em Sociologia, especialmente no segundo e no terceiro ano, os meios de manipulação dos grandes grupos econômicos manipulando as massas. E o principal objetivo dos grandes grupos econômicos é que a sociedade seja consumista, estereotipada, ou seja, estereótipo, que a sociedade consuma através de estereótipos criados para que o indivíduo se espelhe naquele estereótipo e comece a consumir para atingir determinados estereótipos. Então, por exemplo, um exemplo aqui de estereótipo, o cara bem-sucedido. É óbvio e natural que você que assiste essa aula pense em ser uma pessoa bem-sucedida. É perfeitamente natural. Mas a sociedade cria um estereótipo de bem-sucedidos
com o objetivo, a sociedade não, os grandes grupos econômicos que utilizam a grande mídia, a mídia online, a mídia televisiva, a mídia impressa, para criar mecanismos de aumentar o consumo para obterem mais lucro, né? Então o estereótipo de felicidade de um cara muito bem sucedido é o cara que tem o carrão, que tem a casona, né? Que tem um alto nível de consumo, como esse é a pessoa feliz, tá bom? Esse é um estereótipo, ele é criado no modelo mental das pessoas. E milhares e milhares e milhares de pessoas acreditam que esse é o estereótipo e o fim e o objetivo de suas vidas, tá? Então essa é uma manipulação da visão de mundo do indivíduo. O outro forte poder de manipulação é o estereótipo da aparência, da beleza, que gera, nesses dois exemplos, um status social. Então nós percebemos que na nossa sociedade é tão cultivado a ideia do corpo perfeito e da beleza que ela se tornou um status. Então a pessoa bonita teria um status social. E isso é uma criação para fins de consumo. Uma das ideias da sociologia é desnaturalizar e se livrar dessas grades, né, dessas prisões, e você possa desenvolver o teu ser social livre desses estereótipos e pensar num estereótipo mais coerente, por exemplo, o seu desenvolvimento da sua pessoa em sua essência, o teu jeito de ser, a sua profissão, seu desenvolvimento acadêmico, seu desenvolvimento de suas técnicas, de suas habilidades e de seu conhecimento. E livre dos estereótipos de felicidade criados com fins de consumo. Na verdade, esses estereótipos aqui criados, eles têm mais objetivo em gerar frustração nas pessoas do que alcançar esses estereótipos, né? Como eles não são realmente tangíveis, as pessoas não se sentem, elas sempre vão querer mais. Se ela é mais bonita, ela vai querer ser mais bonita. Se ele consome, ele vai querer consumir mais, se esse for o foco do indivíduo. Já aqui não, aqui é um estereótipo natural. Como o rapazinho lá que eu falei, numa sociedade mecânica, quer ser um guerreiro, numa sociedade orgânica nós podemos querer ser um guerreiro também para atingir um bom nível de maturidade profissional, um bom nível de maturidade de interações humanas, um bom nível de conhecimentos, um bom nível de habilidades técnicas e comportamentais, criando um ser humano mais completo, né, mais tranquilo e livre desses estereótipos aqui. Entendeu, aluno? Isso aqui é bem importante, tá bom? Perceba, lembre-se disso, que em sociologia o status é visto como um processo de desenvolvimento social. Ou seja, você tem o status de aluno, amanhã você tem o status ou de professor, ou de mecânico, ou de colaborador numa empresa, ou de gerente, ou seja, um processo de desenvolvimento dentro da sociedade. Isso é a sua mobilidade social. E também a sociologia percebe o estereótipo, modelos de felicidade, modelos de prestígio, poder e beleza, criados pelos meios de manipulação, são status construídos com fins de obter maior consumo, tá? Por parte da sociedade. Temos aí os dois estereótipos, o estereótipo de uma pessoa, né, no ensino médio, que começa a pensar numa profissão, começa a pensar em conseguir um espaço, né, para o seu desenvolvimento, ter a sua renda, o seu complemento humano como um profissional numa área tal, ir assumindo a sua experiência como cidadão e ser social já com uma certa independência, buscando construir a sua vida já madura, e tem o estereótipo criado com fins de consumo. Ficou bem claro isso aí? Bem importante, tá bom? Muito bem, muitos status sociais são pré-estabelecidos. O status social de filho, você não escolhe, você vai ser um filho, né? O status sociais de aluno, existe alguma escolha? Não, você vai ter que ir para a escola. Os pais vão fazer com que você vá para a escola. Normalmente a criança também quer ir e é
um processo que você deve se lembrar quando nós começamos a falar da ciência de sociologia, do processo de sociedade capitalista industrial e do Auguste Comte, que estabeleceu um paradigma, um sistema chamado positivismo, que estabelecia uma ideia de sistema educacional para preparar o jovem para o mercado de trabalho, preparar para a sociedade capitalista, para a sociedade de consumo e de produção, né, industrial, tá certo? Então a pessoa ela acaba tendo que ir, lógico, para se inserir, pois é onde nós estamos realmente inseridos, né, nessa sociedade orgânica, lembre-se disso. Então buscamos por os outros tipos de estados sociais, nós buscamos por necessidade de inclusão, por exemplo, uma ideia de estarmos trabalhando em uma empresa ou qualquer situação profissional, é uma inclusão não só de renda, de sobrevivência, mas do seu ser social na sociedade, né? E também de sobrevivência. Outras inclusões são o esporte, questões de espiritualidade, questões políticas, né? Questões de lazer, são inclusões que nós escolhemos ser, até mesmo a maternidade, né? Uma pessoa pode escolher ter ou não essa condição em sua vida, né? Então podemos perceber em sociologia, agora uma coisa para você, e lhe confiro nota pela importância que eu dou para esse aspecto, estar anotando os temas, os assuntos que vão te interessando na aula, anotando no seu caderno, para o teu processo de ensino-aprendizagem. Então, a questão um pouco mais didática, agora vamos dividir o status social em dois tipos de status, tá bom? Como eu exemplifiquei agora, um status é atribuído, né, à pessoa, que já está estabelecido em nossas vidas. Tá? Desde o nascimento, você faz parte integrante de uma família, você estará na escola, muitas vezes até a religiosidade já está atribuída a você pela cultura e a tradição da sua família, né? Então nós teríamos ali uma situação que já está atribuída à condição de gênero, e ela define também uma certa condição de status social. Por exemplo, na sociedade, como eu dei o exemplo da mãe, é uma condição de status social que se confere à mulher. Mas também no mercado de trabalho você vai perceber, se não percebeu ainda, que o homem ele tem a tendência de ter um status social mais elevado no mercado de trabalho do que a mulher, pois isso é uma consequência de uma tradição machista, que se entendia que o homem era o produtor e o propulsor da economia do mundo, da sociedade capitalista, e a mulher ficaria em casa. Isso denegriu um pouco a imagem da mulher, conferindo a ela um status social, entre aspas, inferior. E até hoje não é generalizado, né, mas até hoje a mulher ainda sofre um pouco com essas questões. Porém, muitas mulheres estão superando essas limitações por suas habilidades e competências e conseguindo um status social elevado como líderes, por exemplo, em empresas. Um status social que é atribuído à pessoa, por exemplo, a questão da idade, né, a questão de gênero, a questão da idade, a pessoa não vai poder evitar isso, né? Então, na questão de idade, ela tem um status social de uma pessoa idosa, com situações interessantes e algumas limitações também que lhe é conferida por esse status social. O status social em relação à raça, né, à cor, à etnia, não é? Também confere um status social. Nós, infelizmente, ainda temos muita influência na sociedade, no meio corporativo, né, no meio econômico do trabalho, o homem branco e a mulher branca tendo mais oportunidades que o homem negro e a mulher negra. Eu tenho um certo cuidado nessa abordagem, pois eu percebo uma massificação e uma insistência muito grande na condição inferior do negro.
Eu gosto de estar colocando sobre a reflexão nesse aspecto da autoprodução, né, da autogestão de sua condição. Né? Se você olha para a sociedade que tem uma tendência preconceituosa, em parte na sociedade, pois existe um número muito grande, graças a Deus, e o trabalho é com esse objetivo mesmo, um número muito grande de pessoas que não têm essa limitação psicológica, né? Essa distorção psicológica do preconceito, mas lembre-se sempre do negro e da negra que conquistaram espaços maravilhosos na sociedade através do seu esforço, tirando um pouco o foco dessa coisa da discriminação. Deixe a discriminação para os demais e faça o seu trabalho, né? Busque o seu desenvolvimento e você verá que a discriminação está em pessoas muito medíocres na sociedade. Porém, de forma genérica, uma condição de status sociais. Muitas vezes a pessoa é prejudicada socialmente pela questão, infelizmente, da raça. Outra coisa que é atribuído, né, e a pessoa tem aí uma situação de status social inferior, né, a questão econômica, né? O que a pessoa vai fazer, né, para mudar essa situação? É bastante complicado. Ela não tem acesso à informação, ao conhecimento, ao desenvolvimento e meios, né, para esse desenvolvimento. Então a pessoa tem uma grande dificuldade de sair desse status social. O status social dela não é tão dinâmico e multifacetado assim, infelizmente. São problemas da estrutura social, que será o final da aula, estaremos falando. Agora temos também o status social adquirido. Esse aqui é muito importante, ele está relacionado com questões pessoais de conquista pessoal. É muito importante nós colocarmos o foco nisso, né? Não exagerarmos no foco em relação à discrepância social, ao preconceito, à discriminação, porque eu percebo que pessoas ficam muito nisso e elas talvez não percebam que elas podem estar mudando sua sociedade em suas ações sociais, tá bom? Então está relacionado com questões de conquista social e inserção em grupos sociais. Por exemplo, a religiosidade, espiritualidade é um status social que a pessoa adquire. Um budista, um Hare Krishna, um católico, um evangélico, tantos segmentos religiosos que tem, confere à pessoa uma espécie de papel social que ela não é exatamente uma conquista, mas é uma inserção em um grupo social que ela sentiu afinidade, né? Ela sentiu afinidade lá com meditação, com budismo, ela gostou ali das músicas, mantras e daquele nível de pessoas e da interação, e ela foi se inserindo. É uma espécie de conquista nessa área, tá? Existe aqui também a conquista social através do desenvolvimento acadêmico, desenvolvimento técnico e habilidades para o mercado de trabalho. Então coloquem sempre o foco disso, não coloquem muito foco na discriminação, tá? Porque o que esse rapaz aqui fez, né? Ele superou a discriminação através do esforço dele, tá bom? Às vezes eu vejo um exagero. Todos os anos na escola a gente percebe nos corredores cartazes falando que o negro é discriminado. Aquilo, de uma certa forma, tacitamente fica registrando uma condição de discriminação. E nós olhamos para um negro e pensamos, nossa, coitado dele. Coitado, coisa nenhuma. É uma pessoa que demonstra para nós, e quantos demonstram para nós o tempo todo, que são perfeitamente pessoas capacitadas e competentes como qualquer pessoa, e a cor da pele não tem nada a ver com essas situações. Tanto uma pessoa com a questão étnica ou a questão de gênero, que eu falei, de homem ou mulher, através de oportunidades que serão dadas a ele, ele vai conseguir o espaço social dele, com certeza, com algumas situações de preconceito que ele vai ter que enfrentar, mas o preconceito é o outro, né? É o outro que é o preconceituoso. E essa pessoa aqui deve seguir o seu caminho em frente, conquistando seu espaço. Bacana. Olha aí, pessoal, uma questão de inserção social, conquista de status sociais para uma pessoa que tem limitações físicas muito sérias, né? E a pessoa está aí vivendo um status social que é adquirido, é conquistado, tá? Pelo indivíduo. Bacana, né, pessoal? Outra conquista, aquela pessoa, como eu dei o exemplo da mãe, que é interessante, ela quer
essa experiência na vida dela e ela conquista esse status social. Bacana essa relação do status social, né, pessoal? Vamos dar uma lembrada agora para ir introjetando em nós a visão dos clássicos, dos teóricos, coisa muito bacana para melhorar as suas interações sociais. Max Weber, vamos lembrar, podemos incluir na teoria de status social a abordagem de Max Weber, que vem do livro Economia e Sociedade, sobre os tipos de dominação. Você lembra que nós falamos que o Max Weber vem colocando aquela coisa do motivo, da racionalização na sociedade, e nós vamos aprofundar nos tipos de dominação no terceiro ano. Mas o Max Weber ele fala de uma dominação que existe na sociedade, que nós que atribuímos a esses líderes a dominação carismática. Olha que legal! Essa dominação carismática ela determina para aquela pessoa um status de líder que pode ser negativo para a sociedade ou positivo. Em alguns aspectos, na maioria dos casos, são negativos. Por exemplo, a dominação carismática no aspecto da política. Sabemos que o status social do indivíduo é atribuído a ele dentro de um grupo ou sociedade. Ou seja, o político, através de um grupo, uma sociedade, seja uma cidade, seja um estado ou um país, atribui àquele indivíduo o status de governador, de presidente, de deputado, de senador, de vereador, né? O líder carismático desfruta de um status que a própria sociedade lhe confere. Então nós temos aqui a ideia de um líder religioso que pode ser ou não bom para a sociedade. Se ele for um bom líder religioso, será um bom líder para a sociedade, mas ele pode usar esse status que a sociedade lhe confere para manipulação, né, e proveito pessoais ou de grupos. Aqui eu coloquei essa charge que eu achei muito legal, né? O magistrado ali, o juiz, declara o lobo como inocente. A culpada é a Chapeuzinho Vermelho. Então é mais ou menos assim. Os grandes políticos, não preciso falar nomes, né? Políticos atuais e políticos agora recentes que saíram de sua condição de gestão, em situações curiosas que temos aí no passado, de impeachment, de prisão, de tudo quanto é situações, que se tornaram líderes carismáticos. E nós, como cidadãos, damos a ele esse status, que na verdade essa é uma contribuição muito grande do Max Weber, que na verdade nós não deveríamos dar o status de um grande líder social como um político como alguém que está acima de todos. Pelo contrário, o status de um líder é que esse lobo mau aqui deveria ser eliminado e que o líder político deveria ajudar a Chapeuzinho Vermelho, que seria nós, a sociedade, né? O status social carismático é torna aquele líder um ídolo, né? Como nós temos recentemente e atualmente também pessoas que se tornam ídolos para seguidores, idealistas, especialmente das estruturas sociopolíticas de esquerda, né? Socialistas, das estruturas sociopolíticas de direita, os liberais, né? Eles se jogam para esses líderes quando eles são extremistas, contudo, aquele líder carismático, tá? Interessante, veja como isso amplia a tua visão de mundo, tuas interações de qualidade, suas redações nos processos seletivos, tá, aluno? Coloque foco nesses conhecimentos, são muito importantes. Então a dominação carismática que o nosso querido Max Weber coloca, eu quero ampliar um pouquinho aqui. Vejam só o exemplo que vocês já como alunos do primeiro ano do ensino médio, já sabem da Revolução Francesa, já sabem da Revolução Industrial. O que aconteceu na Revolução Francesa? O status social do rei dançou, né? A monarquia caiu. O burguês falou, não, nós precisamos de uma democracia onde nós votaremos o nosso representante e ele vai ser um deputado, ele vai ser um vereador e ele vai lá nos defender. Então o rei não é legal. E isso são criações, né, que vão acontecendo. Muitas vezes elas até têm uma essência de atingir
uma sociedade melhor, mas grupos de poder e de influência que estão no poder há séculos, eles utilizam todas as estruturas para o benefício deles. Lembremos que já existiram bons reis, mas também esse sistema foi utilizado para manipulação e uma forma de manter, né, essas pessoas no poder. Então a burguesia derrubou o status social da nobreza, né, para depois se apropriar dele, se apropriar do status social, fazendo-nos perceber que o status é uma forma de dominação. Então esse processo, quando nós desnaturalizamos, estudamos e compreendemos, o burguês também agora utiliza do status social de político, de empresário, usa os meios de manipulação da imprensa, da mídia, do jornal, da música, da novela, dos programas de TV, do noticiário, para estabelecer formas de poder econômico. Então, o que vocês estão vendo aqui, o tio Patinhas, né, que seria o carismático. Então, a sociedade estaria encantada com o tio Patinhas, mas na verdade é um burguês, né, que tem o poder na mão e que manipula as pessoas. Não vamos ver de forma reducionista, o burguês sempre é do mal e o nobre sempre é do mal. Isso é uma visão reducionista. O que existe são grupos econômicos poderosos. Esses grupos econômicos utilizam o rei, utilizam a igreja, utilizam a televisão, a mídia, eles utilizam o que de meios de manipulação das massas. Maravilha, pessoal? Vamos adiante. Agora sim, os papéis sociais, é muito importante que vocês compreendam também, para ir fechando esse assunto, os papéis sociais. Se você tem um status social, do teu status social se espera que você desempenhe um determinado papel. Se eu tenho um status social, espera-se que eu desempenhe um determinado papel para a estrutura social, fecharmos esse conceito todo. Então, os papéis sociais são comportamentos que os grupos sociais esperam daquele indivíduo que tem um determinado status social. Comportamentos padronizados e aceitos para aquele grupo, para que dessa forma aquele grupo se mantenha até um certo ponto coeso. Tá? Vamos imaginar aqui o presidente. O presidente, ficou bom o Homer como presidente, né? Esperamos desse indivíduo uma determinada ação. É claro que o grupo político está tão desacreditado pela sociedade que nós já não esperamos muita coisa mais deles. Mas qual que é a ideia? Que o papel social desse indivíduo aqui é desenvolver economia, segurança, logística, transporte, empresas, né? Estrutura educacional, estrutura de saúde, todos esses aspectos. Né? Espera-se desse indivíduo. Isso seria o papel social desse indivíduo. O papel social de um motorista é que ele respeite as placas de trânsito, que ele respeite o limite de velocidade, que ele não beba, que ele respeite o pedestre. O papel social de um estudante, espera-se que ele, a cada ano letivo, ele vai melhorando seu nível acadêmico para ele ter mais condições e oportunidades na vida, dentro do processo que nós já estudamos de socialização. Espera-se do professor que ele faça um bom trabalho para que esse processo de socialização dentro da instituição de socialização, a escola, aconteça com qualidade. Portanto, nós podemos ver que esse indivíduo cumpre bem o papel dele, será? Será que esse indivíduo cumpre bem o seu papel social? Será que esse indivíduo cumpre bem? Será que esse indivíduo cumpre bem o seu papel social? É extremamente importante que esses indivíduos possam cumprir bem o papel social deles para que atinjamos uma sociedade com uma estrutura social coesa, sustentável, integrada e com desenvolvimento. Será que isso acontece? Então nós vemos aqui que está difícil, né? Nós vemos aqui, tem uma família que o pai
está segurando um peso, que tem pessoas que estão ligadas a questões do trabalho dele poder se manter e ter desenvolvimento. Essas pessoas são clientes, são fornecedores, são políticos, são questões ambientais. A mãe também com a dificuldade, porque ela tem que segurar todo um peso. A criança está segurando na roupa da mãe ali, porque ela precisa da assistência da mãe. Tem aqui um rapaz com dificuldades econômicas, né? Que estão ali segurando um indivíduo que deveria ter um papel social mais coerente para que essa situação aqui melhorasse. Temos aqui um político lá em cima, né? O teórico aqui tentando estabelecer ações. Aí tem essa moça que o rapaz está puxando a corda, que tem relações sociais que acabam interferindo, e na vida fica essa complicação, porque a estrutura social é o conjunto ordenado de partes encadeadas que formam um todo relativamente estável na sociedade ou grupos sociais. Portanto, uma estrutura social estável é quando os status sociais são bem estabelecidos, de forma que gere boa mobilidade social para todos os indivíduos, todos, e que os seus papéis sociais eles tenham consciência de suas ações sociais, criando uma sociedade mais equilibrada e igualitária. O que é uma luta de todo um sempre, né? Estamos sempre lutando para atingir essas metas, e o teu e o meu papel são muito importantes, e não podemos desistir desse objetivo de termos uma ação social mais significativa. Bem, aluno, a aula fica por aqui. Depois nós vamos estudar alguns meios de controle social, que são bem interessantes, para irmos fechando a formação em Sociologia no primeiro ano do ensino médio. Grande abraço para você e até a próxima.